Sejam todos bem-vindos a mais um programa do Criando Conexões. Eu sou Selma Cosso e hoje eu vou entrevistar uma querida amiga, não posso deixar de falar, mas é claro, uma maravilhosa empreendedora na área da beleza. Gente, aqui quem está falando é a Tatiana Saquesi, que só agora que eu vou falar formalmente. Tati, pronto, já era. Quem é a Tati? Bom, antes da gente começar, eu perguntei pra ela como eu te chamo, né? Então agora eu já tô em casa. Não adianta, né? Bom, a Tati é uma mulher de quase 50 anos de idade. Estávamos falando inclusive disso, casada, mãe de 2 meninas, Rebeca, que vai fazer 22 anos, e Bruna, que tem 5 anos, né? Casada há mais de 20 anos. Fisioterapeuta por formação, foi por conta disso que conheci a Selma muitos anos atrás, e atualmente eu trabalho no ramo de cosméticos, né? Já há mais de 15 anos. Nossa, já? Há mais de 15 anos. Este ano faz 16 anos. Incrível, né? Gente, e olha, eu vou falar que eu conheço a Tati, ela já entregou desde a época da fisioterapia, mas eu vi todo o processo dela de desenvolvimento e crescimento, e assim, eu sou fã número 1 dela. É claro que a família vai falar que é mais do que eu, mas como eu estou mais tempo na vida dela do que os próprios filhos, então eu posso entrar um pouquinho aí, né? É verdade, acompanhou mesmo, desde o começo. Desde o comecinho. Eu lembro muito, como se fosse hoje, na verdade. Na verdade, na sua clínica, eu fiz um dos primeiros eventos, Foi. Né? Hoje em dia é tão comum, né? Para mim, ir lá foi um dos primeiros eventos. Então, assim, tem muita história, né? Para contar e um carinho muito grande, porque realmente foi sempre uma pessoa que esteve ali ao meu lado, né? Por mais, às vezes, que a gente passe tempos e tempos sem se ver e sem se falar, a gente sabe que tem pessoas que a gente pode contar, né? Sim, e a Tati é uma. Você é uma. Bom, mas agora falando sério, né? Porque afinal a gente vai ficar aqui batendo papo, tomando cafezinho aqui, como se fosse só encontro de amigas. Mas nós temos outros amigos aqui do outro lado que vão assistir e que eu tenho certeza que eles vão curtir, comentar e, é claro, seguir nós duas, né? Que é muito importante pra gente, né? Por favor, Tati, olha lá. Com tudo isso que você viu do empreendedorismo, né, que você foi, eu vi todo o processo, lógico, como fã de fora, eu não estava lá no dia a dia, a gente sabe o quanto é maçante muitas vezes ser empreendedor no Brasil, né? E você, na área da beleza, como que é ver a saúde emocional do empreendedor, antes de falar das outras pessoas que usam, como que é essa saúde emocional para o empreendedor da área da beleza? Perfeito. Então, assim, eu penso que você ter equilíbrio emocional é importante para qualquer área e para qualquer âmbito da sua vida. Então, equilíbrio emocional, saúde emocional é algo que eu realmente preconizo muito. Eu sou daquelas pessoas que defende muito ter uma vida equilibrada, né? E aí, quando eu falo uma vida equilibrada, eu falo ter equilíbrio entre a vida profissional, a vida pessoal, a vida familiar, a vida financeira. Eu preconizo isso há muitos anos, não é por conta do empreendedorismo em si, isso é desde a fisioterapia, né? Então eu acredito nisso, eu acredito que não existe um ser humano bem-sucedido que ele só é bem-sucedido profissionalmente, ele só é bem-sucedido pessoalmente. Eu acredito nesse equilíbrio e, na verdade, é isso que eu busco, né? Hoje eu trabalho com muitas pessoas no ramo de cosméticos, no ramo da beleza. E o que eu vejo de maneira muito clara é que muitas vezes o equilíbrio emocional ele vai nortear o trabalho e o desenvolvimento daquela pessoa, né? Então, penso que isso seja super importante em vários ramos, mas falando do meu em específico, muito complicado uma pessoa que não se autoconhece, que não busca desenvolvimento pessoal, que não busca o autoconhecimento, que não busca realmente equilibrar as suas emoções no dia a dia, conseguir se desenvolver. Porque como eu vou ser uma pessoa totalmente sem controle, vamos dizer assim,
né? Ou com pouco controle e vou trabalhar com o cliente, vou lidar com o cliente. Ou clientes, e quem trabalha com vendas, sabe, eu particularmente trabalho com vendas, você vai ter desafios, né? Você vai ter desafio com um cliente aqui, você vai ter desafio às vezes com um fornecedor ali, ou com uma parceria colar. E se você não está equilibrada, você realmente não consegue se desenvolver adequadamente. Então, qual é a relação disso? Precisa buscar esse equilíbrio, esse autoconhecimento. Ontem mesmo eu estava falando disso com uma consultora. Olha que interessante. E ela falou para mim que ela tinha feito alguns agendamentos, né? E que esses agendamentos tinham sido cancelados. Você como fisioterapeuta, a coisa mais comum que tem é você marcar um paciente e eles marcar. Né? Existe isso. Quantas vezes você marcou uma unha e não foi e desmarcou em cima da hora, né? E eu tenho certeza que aquela manicure, aquela fisioterapeuta, aquela dentista, ninguém dormiu no bidê, né? Por conta disso. A gente vai se adequando e a gente entende que isso faz parte do nosso trabalho. E essa consultora me falou, Tati, eu tinha esses 2 agendamentos, desmarcaram e eu fiquei assim acabada. Eu fiquei uma semana sem trabalhar. Então, o que eu vi? Isso mexeu muito nesse autocontrole dela. E às vezes, quando isso acontece, isso vai minando tanto aquela energia da pessoa, ela vai se sentindo incapaz, incompetente. Então, é muito importante você saber equilibrar isso. É claro, nenhuma de nós está improvável, ilesa. Sim. Nenhuma de nós está ilesa de ter uma sensação como essa, nenhuma de nós. Sim. Mas o fato é, quando essa sensação vem, o que você faz com ela, né? E como você sai dessa sensação. Então, ontem, inclusive, com essa consultora, todo o meu treinamento, o meu trabalho com ela, foi mostrando para ela caminhos dela realmente se revigorar, voltar pro prumo, para voltar a fazer as ações dela. Porque se ela não fizer ação, cada vez menos ela vai ter resultado. Sim, né? E é muito interessante, né? Porque é legal também a pessoa observar, se auto-observar como que eu tô, para de repente ela mesmo emanou isso e acabaram desmarcando. Exatamente. Porque as pessoas sempre acham que é do outro. Perfeito. É sempre o outro, mas de repente a agenda some. Isso. Qual o problema? Será que é todo mundo que desmarcou? Perfeito. Ou você? E você falando isso, às vezes vem, eu tô com um pressentimento, né? Aí acontece. Então, de alguma maneira, você acabou atraindo aquilo, né? Pra você. Perfeito. É a lei da atração total, perfeito, né? E aí, eu acho que isso é interessante, porque eu observo, porque querendo ou não, também sou uma empreendedora, Sim. né, da área da saúde, que é pior que da área da beleza, né? Porque as pessoas vão na beleza antes de vir na saúde. Fato isso. É fato, né? Mas, enfim, e eu percebo que acaba o mundo, né? Como você falou, como que faz? E você deixa os outros pilares morrerem. Exatamente. Exatamente. E aí, como que faz, né? A gente precisa restabelecer. Isso. E aí eu sempre falo, né? Eu brinco, eu até tô virando a mulher da colher de pau, né? Porque, gente, todo lugar me perguntam da colher de pau e realmente, usando uma colher de pau, sabendo estruturar os seus ossos, você traz muito mais rápido esse equilíbrio. Perfeito. Então de repente, é uma dica que pode ser interessante para ela ou para suas consultoras, porque além de você trabalhar todo o autoconhecimento, né, que eu tenho certeza que você trabalha, mas de repente dá essa dica, porque a colher de pau, ela dá aumento de energia, melhora a estabilidade, dá estrutura de novo. Então, são coisas importantes para que a gente volte pro prumo. É um recurso que ela pode utilizar para voltar. De fácil acesso. De fácil acesso, isso, perfeito. Que eu acho que a gente pode englobar isso tudo, né? Perfeito. Bom, vamos continuar aí, não é? Porque, olha lá, como a gente já estava falando, os nossos desafios, que eu já tinha dito, e eu volto no empreendedorismo, por quê? Porque até o final de semana passado me falaram, não, quem é empreendedor mata 2 leões por dia, né? E eu vejo quando você está, né, no seu dia a dia, claro que eu acompanho de longe, mas sei como você é, quem você é e como você age. Não vejo esse peso. Isso, perfeito.
Isso você sabe que é uma pergunta que às vezes as pessoas fazem e vêm, né? E eu penso assim, sabe, Selma? A vida, ela tem que ser leve. Uhum. Então eu penso nisso e eu tento, não vou falar que eu não escorrego, eu escorrego muito, mas eu penso que a vida tem que ser leve. Então eu tenho isso comigo. Então eu sempre tenho na minha cabeça, aproveite a jornada, né? Eu não sei até quando eu estarei aqui. Você sabe? Não. Eu também não sei, né? Então, como é que eu vou fazer hoje? O que que eu vou fazer hoje? Como é que eu vou viver hoje? Para que realmente eu me sinta plena, feliz. Eu vejo que às vezes as pessoas, elas vivem muito buscando algo que elas não sabem nem direito o que é, ou acham que sabe o que é, né? Então você fica buscando ali aquele cume, e quando você atinge aquele cume, seja lá ele o que for pra você, você fala, caramba, eu não tô feliz, eu não me sinto satisfeita. Então, assim, é entender que a trajetória, ela é muito mais prazerosa, né? Do que, às vezes, o próprio cume. Né? Eu vou dar um exemplo, coisa que aconteceu, e eu tenho pensado nisso porque eu tenho uma amiga que tá fazendo a festa de 15 anos da filha. E eu falei pra ela, aproveite toda essa parte de organizar a festa. Porque a festa em si vai durar 6 horas. Então, se você não aproveitar o desenvolvimento dessa festa, você só vai ter a recordação das 6 horas. Eu falei, eu fiz isso com a minha filha, com a Rebeca, e eu tenho tanta lembrança boa, né? De compartilhar coisas com ela, de estar ali com ela, de dedicar aquele tempo a ela, com ela, para ela, que quando eu lembro dos 15 anos dela, é muito mais do que simplesmente a festa, né? Mas voltando aí para a pergunta que você estava falando, então eu penso que a gente precisa viver o dia a dia e aproveitar a jornada, né? E, Tatiana, me parece leve. Eu tento fazer com que seja leve. Isso não significa que não tenham dias que eu não esteja péssima. Terão dias que eu estou péssima, mas eu também aprendi isso através de autoconhecimento. Você me conhece há anos, eu falo que eu fiz 16 anos terapia e eu realmente recomendo, as pessoas precisam buscar, né, se autoconhecer, porque eu posso te orientar, eu posso ajudar você, te dando dicas, sugestões, mas se você não fizer esse trabalho interno, de nada vai adiantar, né? Não tem milagres, né, nesse sentido. Então eu busco realmente viver prazerosamente no meu dia a dia para que isso seja leve, sem almejar, sem pensar no cume, naquilo que eu quero alcançar. Então, o que eu posso fazer hoje, o que está no meu controle, para que eu possa desenvolver, para que eu possa estar mais próxima da Tatiana que eu quero ser, do meu projeto de vida, da pessoa que eu quero ser. Então, é focar naquilo que eu tenho controle, porque tem tantas e tantas coisas que eu não tenho controle. A gente veio falando do trânsito. Não adianta a gente se estressar com o trânsito na cidade de São Paulo. Você não tem o controle sobre isso. Então eu já aprendi. Às vezes eu tô estressada, às vezes eu tô no trânsito. Então eu vou colocar um louvor, eu vou colocar... Hoje eu fui para São Bernardo escutando uma aula que eu queria ouvir. Então como eu vou aproveitar esse tempo da melhor maneira possível sem me estressar? Entendeu? E fazendo também com que o meu tempo seja produtivo, né? É a questão do tempo, é a escolha que você quer dar. Exatamente. Né? Porque é fácil ser vítima. Exato, exato. Tudo pode acontecer, mas o que você quer no seu tempo? Porque você pode ficar lá nas suas redes sociais trocentas horas. Foi bacana? Tudo bem, se foi bacana a sua escolha. Né? Tem uma amiga minha, palestrante, que fala sobre gestão de tempo e ela falaram para ela, fizeram uma pergunta assim: aonde você queria estar se você soubesse que hoje é o último dia? E a resposta dela foi, você pensa, o pessoal de casa pense também, porque eu acho interessante. Ela falou, onde eu escolhi estar, naquele momento. Então, fica aí para a gente saber e pensar. E eu tenho certeza que você está onde você queria estar, lá atrás. É um processo. Sim. Né? É um processo. E é isso, eu acho que essa é a beleza da vida, né? E se você não tá onde você gostaria de estar, é entender que só depende da gente. E o ajuste depende da gente, né? Agora, você se vê como fruto do meio, fruto da situação,
que é o vitimismo, né, que você falou, não, gente, isso aí tá ultrapassado. Então, precisamos, né, sair disso e entender. Estamos onde queremos estar ou estamos de acordo com o trabalho que fizemos, seja ele qual for, Selma. É no casamento, é na vida pessoal, é profissional, é financeira, não é? Eu gosto muito de falar assim, ninguém, eu quero ser magra, quero ser magérrima, mas se você fizer dieta só hoje, não vai ser magérrima, né? Por quê? Porque para ser magérrima é uma constância. Eu quero ser milionária. Se você economizar só hoje, você também não vai ser milionária. Então, tudo é uma questão de constância e consistência, né? Eu acho que talvez a maturidade tenha me ensinado, sabe? Isso. E é isso, não adianta. Então, eu não tenho a sede, a ansiedade que eu tinha há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, né? Eu tenho a maturidade de saber o que eu vou fazer hoje, o que é que está no meu controle para que eu esteja cada vez mais próxima à pessoa que eu quero ser ou aquilo que eu quero ter, ou seja lá o que for. É isso. Mas voltando para o empreendedorismo, mas agora falando da beleza, né? Porque ok, ser empreendedor, a gente viu que é um desafio, enfim, um processo e que tem que ser protagonista da sua história, porque é isso. Mas quem está comprando a beleza? Como que é feito assim? Desperta de dentro para fora ou de fora para dentro ou ambos? Como que você sente que você vai chegar nessa pessoa? Perfeito, eu amo falar sobre isso. Sábado retrasado, inclusive, eu fiz um curso de maquiagem, né? Então, periodicamente eu faço. Se vocês tiverem interesse, fiquem à vontade, pode me contatar que eu vou convidar vocês para um curso. Ele é gratuito e eu amo fazer isso porque a gente mexe muito com a autoestima das pessoas, né? E eu falo que a gente não vende cosméticos, é muito mais do que isso. Você vende beleza, você vende segurança, você vende autoestima para as pessoas. E até nessa semana eu encontrei uma das mães, né? Foram com as mães da escola da minha filha pequena, eu reencontrei uma das mães, ela fez assim, eu tenho que te agradecer, porque eu estava lá no pé, sabe? Eu não estava me cuidando, eu estava triste, eu não estava olhando para mim, e depois da aula, estou usando meus produtos todos os dias, eu estou me olhando, eu estou me vendo, aliás, me traz mais esse e mais esse. E aí eu falei, é isso, até me arrepia falar, porque é muito, sabe? Então, se eu vou atender uma cliente hoje, pensando só no cifrão, enquanto eu vou vender para ela, tá tudo errado. Esse não é o meu trabalho, né? E quando eu começo uma aula, um spa facial ou um workshop de maquiagem, eu falo, olha, gente, eu tô aqui, quero que vocês se sintam à vontade. Esse é um momento prazeroso para vocês realmente aproveitarem, perguntarem tudo aquilo que vocês quiserem e eu serei verdadeira aqui com vocês, né? Então eu vou te falar aquilo que eu realmente acredito que você precisa de acordo com aquilo que você busca. Porque também não adianta nada, Selma, eu falar para você, Selma, você precisa disso, disso, disso e daquilo, sendo que você não busca nada disso. E eu aprendi isso na fisioterapia, né? Porque uma vez eu atendi um paciente com síndrome pós-pólio, eu já era professora universitária, eu estava no meio do estágio, chegou um paciente com síndrome pós-pólio e ele tinha uma postura, ele andava com muita dificuldade e assim, quando eu fui atender esse paciente, eu tinha certeza que ele ia me falar que a queixa principal dele era a dor que ele tinha nas costas, porque eu tinha certeza que ele tinha dor nas costas com aquela postura. E quando eu perguntei qual é a sua queixa principal, ele falou assim, o que mais me incomoda é uma dor que eu tenho no dedão do pé. E eu nunca vou esquecer isso, eu trago isso para os meus treinamentos, porque eu falo, é isso, né? Então, qual é a queixa dele? Então, não é tudo aquilo que eu estou vendo ali, porque eu estou vendo aquilo porque eu sou profissional, porque o meu olhar está treinado para aquilo, mas eu tenho que ir além, eu tenho que perguntar para o meu paciente, da mesma maneira que hoje eu pergunto para o meu cliente, o que é que você busca? Quais são os benefícios que você busca? E aí, durante a minha apresentação, eu vou de encontro àquilo que você busca. Porque eu vou ser muito mais assertiva. Então, com isso, a minha venda vai ser melhor, obviamente. Sim. E você, como minha cliente, você vai se sentir muito mais cuidada, muito mais segura, né? Muito mais abraçada.
Então, trabalhar com beleza, para mim, é muito mais, e com venda de cosméticos, que é o meu trabalho, é muito mais do que vender o produto e receber um dinheiro pelo meu produto, né? Então é essa autoestima, é essa segurança, é essa vivacidade, é esse brilho no olho que você vê. Tanto é que eu amo pedir uma foto do antes, peço para elas mesmas tirarem, né? Porque eu sei que algumas não gostam, acham que a gente vai usar foto. Tira você mesma e depois no final eu falo, gente, agora a foto de você mesma. E quando elas passam, elas fazem assim, meu Deus, nossa, eu não acredito. Então é isso, né? Então a gente quer ver as pessoas, você quer ver as pessoas felizes, cuidadas, né? E uma mulher bem cuidada, gente, uma mulher feliz, uma mulher com autoestima lá em cima, tudo fica melhor. Sim. Tudo fica melhor. Né? Ela vai encontrar com uma amiga, ela vai conseguir passar uma coisa boa no trabalho dela, ela vai ter um resultado melhor. Eu adoro fazer esse trabalho em empresas. E quando eu vendo essa ideia para os donos das empresas, para o RH, para o marketing, seja lá o que for, o que eu vendo é justamente mexer com a imagem profissional. Porque se a pessoa está se sentindo bonita, ela vai se sentir mais segura e ela vai performar melhor, né? Não sei se existe estudo científico em relação a isso, mas ela vai performar melhor, eu tenho certeza disso, absoluta. Né? Até porque você vê, né? Pela sua experiência. É só pensar em você. Você sai de casa com birote no cabelo e chinelo de dedo. Agora sai de casa toda arrumada. Quando é que. Não é verdade? Quando é que você se sente? É claro que é toda arrumada. Com birote na cabelo e chinelo do dedo, a gente ainda encontra aquela amiga do colégio que você não vê há 30 anos, você tem vontade de se matar. Porque acontece. Acontece, né? No bairro que eu moro ainda, que é um bairro, eu falo que é o interior, é um bar muito interiorano, isso acontece, eu falo, não, o que eu fiz isso? Justamente. Mas é muito interessante porque eu vejo, né, eu conheço pessoas que começaram até a melhorar a depressão utilizando a maquiagem, como, claro, não o fator principal. Sim. Né, porque tem todo um autoconhecimento, tem toda uma coisa por trás, né, tem todo um estudo por trás, a pessoa também tem que querer, porque não adianta nada ela só se maquiar, ficar com aquele olhar, né, e sim transformar, porque esse é o objetivo que eu acredito que você queira, né, claro. É a transformação a partir de. Claro, né? É isso mesmo, mesmo. E isso eu acredito que não é qualquer um que faça, e isso que eu acho que é o legal, né, trazer essa autoimagem que muitas vezes é distorcida, que eu acho que eu vejo muitas mulheres assim, né, porque eu tenho trabalhado muito com mulheres e essas mulheres estão sim com a imagem distorcida. Então, assim, a autoimagem não só em desenho que eu vejo mesmo, mas elas mesmo pela fala delas, né? Ou vivem no mundo da Cinderela, que a gente sabe que também não é por aí, e sem conexão com o interno. Então, até se transfiguram, né, por conta das partes da estética mesmo. Exatamente. Mas não se encontram. Perfeito. Né? E quanto isso também não distorce. A pessoa tem que estar muito bem internamente, como que foi o nosso começo, né? Exatamente. Você sabe que você está falando isso? Eu tenho uma diretora que uma vez ela compartilhou comigo que teve uma cliente dela que estava fazendo, né, todo o processo, e quando ela olhou no espelho, ela começou a gritar. Ela falou assim, olha, me arrepia lembrar isso, né? Você falando me veio isso na cabeça. Ela começou a gritar. E a diretora, Eliana, ficou olhando, falou assim, meu Deus, o que está acontecendo? Ela falou, meu Deus, há muito tempo que eu não me olhava. Há muito tempo que eu não me olhava assim. Então você vê, né? Como mexe, né? Como mexe. Então, e na verdade, se você pensar em si, é um trabalho, é simples, mas é profundo, né? Dependendo da pessoa que entrega o trabalho e da pessoa que recebe o trabalho, é profundo, é bonito de ver. É lindo. E até é importante a gente também salientar, porque tem os antepassados, as histórias que cada um carrega. Do quanto essa beleza pode ser visível, né? E também tirar esses paradigmas, né? Porque a mulher tão bela, tão vistosa, opa, peraí,
Perfeito. né? Que é a parte da ancestralidade que está lá atrás. Uhum. Tem toda uma história aí, né? Exato. E como fazer? Exato. E a gente está falando aqui de empreendedorismo, de venda, e aí pensar outra coisa. Você percebe que todo mundo vende alguma coisa, né? Quando eu comecei a trabalhar com cosméticos, eu realmente o meu maior medo era não saber vender o produto. Mas eu tive um paciente, seu Antônio, com mal de Parkinson. Ele tinha sido durante muitos anos, gerente da Platina. Uhum. E ele me falou assim, Tati, você não percebeu que você vende já há muitos anos? E eu falei assim, eu vendo o que, seu Antônio? Vendo o quê? Vendo nada. Ele falou, você vende uma imagem. Você vende um serviço. Os alunos gostam de você, eu gosto de você. Você vende imagem e serviço. E eu falo, gente, é verdade. Então, nós que empreendemos, profissionais que empreendem, profissionais que são autônomos, o tempo todo a gente está vendendo alguma coisa, né? Se eu não estou vendendo um produto em si, e eu acho muito mais fácil vender um produto do que vender um serviço, Sim. né? Porque o produto a pessoa tá pegando, tá tocando, tá um serviço, que era o que eu fazia na fisioterapia, Sim. é mais difícil, né? Porque a pessoa, a não ser depois que ela experimenta, aí fica mais fácil, porque ela fala, não, isso aqui eu preciso disso, né? E é isso que você falou, as pessoas às vezes buscam a beleza antes de buscar a saúde, até. Né? Então, isso infelizmente, eu acho infelizmente, porque eu acho errado isso, né? Isso me assustou muito, sabe, Selma? Quando eu comecei a trabalhar com beleza, isso me assustou. Porque eu falava assim, não é possível, né? E aí eu vi a pessoa precisava de tantas outras coisas, mas ela comprava o cosmético. Mas eu também entendi que as pessoas têm necessidades diferentes. E que eu, como profissional, eu tenho que respeitar, porque é o movimento de cada uma, né? Então, isso é o aprendizado que a gente leva, né? Porque a gente... porque a princípio te choca, Sim. óbvio, né? Eu tenho uma amiga dentista que ela começou a trabalhar com algumas coisas estéticas e ela falou assim, a mulher que senta aqui na minha cadeira e faz 2 orçamentos, um pro Botox e um pro canal, ela dá prioridade pro Botox. Ela vai fazer o Botox primeiro ao invés de fazer o canal. Ela falou, então, por isso que eu comecei também a trabalhar com estética, porque eu preciso pagar minhas contas. Eu falei, você tá certa. Claro. Né? Então, assim, você tem que ver as oportunidades também, né? E a demanda que você tem, enfim. Né? E aí cabe o profissional ir mostrando aos poucos, Lógico, né? Exatamente. A importância disso, a Claro. Importância daquilo Exato, outro, né? Exato. Porque a gente, quando tá na área da saúde, a gente quer salvar Deus e todo mundo. Nem pergunta se o outro quer ser salvo, né? É verdade. Então a gente também tem que respeitar isso. Só pode ajudar quem quer ser ajudado. É verdade. E deixa eu só ressaltar uma coisa, a gente tá falando muito de maquiagem e parece que trabalhar com cosméticos é só maquiagem, e não é. O mais importante são os cuidados com a pele. Então eu falo sempre uma coisa, que eu não trabalho só com beleza, eu trabalho também com saúde. Porque a pele é o maior órgão do corpo humano. Sim. E a grande maioria, os brasileiros, eles ainda não têm... a performance, o cuidado que deveriam ter com a pele, como tem com o cabelo, por exemplo. Né? Todo mundo que tá vendo a gente, eu tenho certeza que usa shampoo e condicionador, ou pelo menos usa shampoo, né? Mesmo os meninos. Meu marido, que é ogro total, né? Usa shampoo pro cabelo. Agora, se eu perguntar se todo mundo usa um sabonete para limpar, um sabonete de rosto para cuidar da pele, tenho certeza absoluta. Pode comentar aí embaixo, a grande maioria não usa. A grande maioria. Porque o brasileiro ainda não tem essa mentalidade. Então é uma mentalidade que dentro do meu trabalho, hoje dentro do nicho que eu trabalho, é um trabalho que a gente desenvolve. Né? Então falar assim, olha, o colorido, a maquiagem é linda, der um colorido, chama atenção, mas não adianta nada se você tiver com uma pele destruída por baixo. Então, e a pele é o primeiro órgão a desenvolver na barriga da mãe. Exatamente. Que é onde tem todas as questões emocionais, desde o que a mãe sente, ele já vai sentindo através da pele. Olha, perfeito. Então, olha só a importância, e a gente não dá a importância também do seu eu interior aí para se autodescobrir, e nem da pele, né? Perfeito. Que é reflexo total, né? Exatamente.
Eu tô aprendendo, tá, É, gente? tô vendo, Eu tô é. aprendendo, tô Adorei. aprendendo. Eu não sabia disso da pele, gostei, adorei. Mas não, da pele emocional é fantástico, tanto que dependendo do toque que você faz na pessoa, vem insights que ele nem sabe de onde veio, assim, fala assim, nossa, muitas vezes choram. Então esse tocar da pele com cuidado, com zelo, né, um tocar com atenção, é muito, muito, muito importante. As cicatrizes que você carrega, as tatuagens que você faz, tem todo Um um significado. significado. E tem gente que sente dor ou coceira quando se organiza, por exemplo, corporalmente. Fala, nossa, eu tô com coceira na cicatriz. Nossa. Então você vê como o cuidado com essa pele, e aí você vê a pele, a qualidade dela não tá tão legal assim também. Olha. Então a gente vai juntando, né? Tudo, não tem jeito, né? Uma A coisa leva beleza a outra. tem a ver Tá, com a beleza tá tudo interna, conectado, justamente. não tem como, não tem como você desconectar uma coisa da outra, Então, né? gente, olha lá, né? Essa beleza interna e externa. Exato. E vê na foto, inclusive, né? Porque agora cada vez mais os celulares estão mostrando tudo, né? Então o cuidado é muito mais importante ainda, né? Perfeito. E também o envelhecer. Existe também cremes para envelhecer. E como que é esse envelhecer na área da beleza para as mulheres que estão, como nós, envelhecendo? Gente do céu, vou falar por mim, né? Você sabe que a gente nota, né? Não sei como é que você se sente, né, Selma? Mas eu sou uma mulher que sempre busquei me cuidar e por trabalhar nesse ramo, obviamente que eu volto a minha atenção também para isso, né? Para uso dos meus produtos e etc e tal. Mas envelhecer, gente, é algo que não tem como você fugir, né? Mas eu falo assim, que nós devemos e podemos e queremos envelhecer, porque a outra opção é pior. Então eu quero envelhecer, mas eu não quero apodrecer, né? Ah, sim. Então, para isso, a gente precisa se cuidar, né? E não adianta só cuidar da pele, né? Esse cuidado tem que ser total. É a tua alimentação, é a atividade física. Então, eu penso que você ter, e aí entro de novo e volto no equilíbrio, porque é isso. Não adianta nada, né, a pessoa, se aquela pessoa, eu me alimento super bem, mas eu não faço atividade física, você não mexe o corpo, né? Você que trabalha com o corpo, né? Eu, como fisioterapeuta, a vida inteira a gente falou. E a gente falava para os alunos. Eu trabalhei muitos anos com uma fisioterapeuta, a Cici, ela era muito engraçada. E ela falava, vocês têm que fazer atividade física. Se vocês não querem fazer atividade física, pelo menos sexo vocês precisam fazer. Mas vocês precisam conhecer o corpo e mexer o corpo de vocês. Então é isso, né? Então o envelhecer é algo que a gente precisa enxergar, deveria enxergar com naturalidade, né? E envelhecer bonita. Porque é possível envelhecer bonita, né? Quando a gente olha, aí vamos pensar nos famosos, né? Quantos famosos envelhecendo de uma maneira tão bonita, Sim, né? sim. Você olha, você fala, gente, continua bonito. Tem uns que, pelo amor de Deus, mas é o que você falou. Tem pessoas que fogem totalmente aí do que são, né? Então foge completamente de ter realmente sanidade para ter esse envelhecimento saudável. Então o envelhecer, ele faz parte. Eu particularmente trabalhei muitos anos com uma mulher, ela se tornou emérita agora na empresa que eu trabalho, é como se fosse uma aposentadoria, e ela tem 77 anos. E ela tem muito mais vigor, eu a vi muitas vezes com mais vigor do que eu. Sabe assim? Então eu falo que ela pra mim é uma referência, porque eu falo assim, é isso, é você manter a cabeça, né? A cabeça tem que estar boa, isso é uma coisa que eu falo muito pra minha filha, exercite a sua cabeça, busque não só trabalhar, se relacionar também com pessoas interessantes e pessoas que também te elevem, né? Pessoas que também vão exigir de você, exigir que você pense. Eu sou casada com um homem que me faz pensar o tempo todo. E eu falo, gente, às vezes eu brinco com ele, eu falo, como é difícil ser você. Como deve ser difícil ser você. E ele dá risada. E por outro lado, é óbvio, é uma pessoa que tá sempre ali me instigando. E eu falo, isso é maravilhoso. Porque a cabeça tá pensando, né? E aí o envelhecimento
vai acontecer, Selma. Porque a gravidade é implacável, minha filha. Não adianta, é ou não é? Né? Vai cair tudo. Vai cair, mas a gente tenta fazer com que seja mais harmônico, vamos dizer assim, né? O autoconhecimento é importantíssimo. Não é? E a autoimagem também, distorcida na velhice não dá, né? Porque deve ter, né? Eu não entendo disso, mas deve ter muito. E aí, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem dica para aquelas empreendedoras que estão começando na área da beleza? Tenho. Muitas. Então. Tenho. Primeira sugestão, a primeira dica é: você precisa persistir com inteligência. Então, persistência, né? Então, vou atender um cliente. Não vende nada? Não tem problema, minha filha. Vá para o segundo cliente. Porque o segundo cliente vai comprar aquilo que o primeiro não comprou e mais um tanto. Então, essa é uma dica, né? Persistência. Então, quem empreende precisa ser persistente. Dificilmente você vai conseguir ser persistente se você não tem equilíbrio emocional. Porque a pessoa que não tem equilíbrio emocional, ela vai escutar um não aqui, um não acolá, e ela vai falar: o quê? Eu não sirvo pra isso? Isso aqui não é pra mim? E pode ter certeza que é pra você. Selma, quantas vezes no seu começo foi difícil, né? No meu começo foi difícil, e quantas vezes ainda, em alguns momentos é difícil. Mas eu só entendo uma coisa, eu só penso uma coisa: minha filha, eu desenvolvi ao longo desses anos coisas que eu nunca pensei em desenvolver na minha vida. Então, se hoje você quiser que eu reboque uma parede, eu não sei rebocar. Mas se você estiver disposta a me ensinar, eu vou aprender e eu vou rebocar. Então é isso, persista, seja uma pessoa treinável. Então se permita ser treinada e aprender com quem já está no campo há um pouco mais de tempo. Tenha constância, tenha consistência. Não adianta nada trabalhar muito um dia, não trabalhar nada no outro. Entendeu? Uma semana eu trabalho muito, na outra semana eu resolvi olhar para o teto branco. Não vai adiantar, você não vai ter resultado, ou pelo menos não vai ter o resultado que você busca. Então, disciplina é importantíssima. E outra coisa que eu penso que é muito importante, você organizar a sua agenda, né? As pessoas que empreendem, o que eu vejo que a maior dificuldade, essa foi a minha maior dificuldade no começo, meu marido levava a minha filha para a escola e eu ficava em casa e eu falava assim: meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Aquilo me dava uma angústia, me dava uma ansiedade. Então eu entendi desde muito rápido, desde muito cedo, quando eu comecei a empreender, que eu precisava estabelecer uma rotina. E aí qual era a rotina? Eu acordava, arrumava a Rebeca para ir para a escola e aí eu saía junto com ela. Porque eu precisava sair de casa cedo, porque a vida inteira eu saí de casa muito cedo, né? Hoje em dia eu tenho uma outra rotina, mas naquela época era isso. Então eu deixava a Rebeca na escola e eu ia pra academia. Eu treinava, quando dava 9 horas eu tava linda, maravilhosa, saindo pra trabalhar, e aí já era horário de atender cliente, ou de fazer agendamento, ou de ir pra uma empresa, etc e tal. Então essas são as minhas principais sugestões para quem quer começar a empreender agora. E por último, mas nunca menos importante, organizar financeiramente. Eu vejo que a grande maioria das pessoas que empreendem, pelo menos no meu ramo, elas não conseguem logo de cara se organizar financeiramente. O que acontece? Muitas vezes elas vendem o produto aqui e elas gastam ali. Isso eu tenho que tomar cuidado, porque quando eu faço isso, muitas vezes eu não sei nem quanto eu estou vendendo e muito menos quanto eu estou ganhando. E no caso do trabalho que eu desenvolvo, né, que é a venda de cosméticos, a grande maioria das pessoas compram esses cosméticos pelo cartão de crédito. E o pior, ainda divide em 3 vezes, porque essa é uma cultura aqui no Brasil. Divide em 3 vezes. Então ela vende o produto para Selma. A Selma paga R$400. O que ela faz com esses R$400? Ao invés dela guardar e tirar uma vez por mês, como se fosse o salário, ela vai para o mercado. Ela vai pagar uma conta e etc e tal. E aí quando chega na hora de pagar esse cartão de crédito, cadê o dinheiro? E aí aquilo que eu sempre falo, então tá, o que aconteceu? Você vendeu fiado? Não vendi fiado, porque fiado não é venda, né? Então, Tatiana, mas a pessoa precisa do batom. Não, ela não vai morrer se ela não tiver esse batom. Então, se ela não pode te pagar naquele momento, você não vai entregar o batom para ela. Você precisa ir em busca de uma pessoa que pague pelo batom.
Porque o teu negócio, o giro do teu negócio depende disso, né? Então, o fiado, você esquece, já não é venda. Não foi o caso, eu não vendi fiado, mas eu não tenho dinheiro para pagar o cartão. Então, o que aconteceu? O dinheiro que... Cadê os produtos? Você tem produto? Não tenho produto. Então, se você não tem produto e não tem dinheiro, esse dinheiro criou asas? Não, você gastou esse dinheiro, né? Então, essa parte de organização financeira é muito importante. Pensando que a grande maioria das empresas que hoje abrem no nosso país vão à falência. E vão à falência por quê? Por conta de má administração financeira. A grande maioria das pessoas gasta mais do que deveria. Elas se perdem nessas finanças. Então, essas seriam as principais sugestões para você que vai começar a empreender agora. E, assim, a pessoa que vai empreender é CLT e vai empreender. Isso. É um caminho grande. Muito grande. Qual é a iniciativa que você daria para se venha ou não venha? Primeiro, olha, sempre que eu tenho alguém que está empregada, então é CLT, e ela quer fazer uma transição profissional, né? Então ela quer vir para o empreendedorismo. Eu falo sempre que é o que eu fiz, tá, Selma? Eu comecei paralelo ao trabalho que eu já exercia como professora universitária, e eu fiz as duas coisas durante um ano. Aí, no meu caso, eu fui demitida, mas eu já estava na Mary Kay há um ano. Então, mas quando eu fui demitida e fui convidada por uma outra faculdade para começar a dar aula, eu rejeitei. Por quê? Porque eu entendi que era uma oportunidade que eu tinha, inclusive, de me desenvolver mais no negócio. Mas eu já ganhava na Mary Kay a metade do que eu ganhava na faculdade. Entendeu? Então eu só entendi que era uma questão de tempo. Então eu fiz na época um planejamento, a gente ganhava seguro-desemprego, eu ganhei seguro-desemprego na época. Então o que eu ganhava com os cosméticos mais o meu seguro-desemprego dava praticamente o que eu ganhava na faculdade. Então eu me dei 5 meses para fazer essa transição e fazer no meu negócio o que eu já fazia na faculdade. Então foi isso que eu fiz. Então o que eu recomendo para você que quer fazer essa transição? Comece paralelo, em paralelo, né? E vá desenvolvendo, mas não faça o seu negócio, o seu empreendedorismo de vez em quando. Eu não fazia de vez em quando, eu levei com seriedade. Então eu fazia 2 vezes por semana à noite, eu fazia aos finais de semana. Então todo o tempo que naquele momento eu tinha livre, eu estava desenvolvendo o meu negócio, né? O meu negócio de cosméticos, o meu negócio de beleza. E aí eu fui trabalhando isso e é o que eu recomendo para você. Faça em paralelo. Comece a desenvolver o teu negócio e a ganhar seu dinheiro. Tatiana, já estou ganhando próximo ao que eu ganho no CLT? Pronto, você vai se sentir seguro o suficiente para fazer essa transição. Tati, não estou ganhando o que eu ganho ainda no CLT porque eu não tenho tempo. Ok, mas você aprendeu a desenvolver o teu negócio? Porque a grande questão, Selma, que eu vejo é a disciplina. Sim. Tá? Então, assim, eu lembro quando eu trabalhava na faculdade, eu tinha que assinar o ponto, né? Quando eu vim e comecei a trabalhar só com cosméticos, eu sentia falta de assinar o ponto. Olha que coisa doida. Eu falava, gente, como é que eu não tenho que assinar o ponto? Como é que eu não tenho mais que dar satisfação pra ninguém? Então é você entender que você não vai ter mais um chefe, mas você se tem como chefe. Agora, se você fez tanto pelo outro, pela empresa do outro, o que justifica você não fazer por si ou pela sua empresa? Eu realmente não consigo entender, né? E eu vejo, ao longo desses 16 anos, eu vi algumas pessoas que fizeram a transição, mas voltaram pro corporativo, porque preferem ainda trabalhar pro outro. Eu realmente não posso compactuar com essa ideia, né? É muito mais prazeroso e rentável você trabalhar para si mesma, mas você tem que realmente se organizar para isso e, acima de tudo, ter disciplina. Precisa trabalhar todos os dias. E é aquilo que eu sempre falo. Temos 24 horas, né? 8 horas você dorme, 8 horas você faz o que você quer, 8 horas você trabalha. Quando você era CLT, quantas horas você trabalhava por dia? Ah, trabalhava 8 horas, trabalhava 10 horas. Por que você vem agora pro teu negócio? Por que você empreende e você trabalha 3 horas por dia? 2 horas por dia? Então, o teu resultado, ele vai estar e ser diretamente proporcional também ao trabalho que você está desenvolvendo. Não tem como, né?
Sim, e como trabalhar essas questões emocionais para tudo isso, né? Porque assim, é fantástico, porque eu sei como você é, o seu perfil de autoconhecimento e tudo mais. Mas e o outro que ainda, a questão do não é complicado, a questão de que o filho tá lá com uma dor de barriga maior, eu tenho que ficar com o filho. Não que não tenha, mas Isso, entende? eu entendo. É essas variáveis emocionais que acontecem, porque quando você tem um chefe, tem o outro. Isso, E quando você não tem, é você mesmo. E aí, como que você faz? Quais essas questões emocionais disso tudo? Eu acho que assim, quando você começa a empreender, primeiro que você tem que pensar, antes quando você estava lá numa empresa, você tinha horário para começar e horário para terminar. E a tua família também respeita isso. Quando você vem para empreender, tem muita gente que sente essa dificuldade, porque aí o marido começa a pedir coisas, a esposa começa a pedir coisas, a mãe precisa, e aí você não consegue nem falar não para essas pessoas, porque afinal de contas você está em casa, né? Então as pessoas, isso é um primeiro ponto. Então você precisa definir os seus horários e mostrar para as pessoas que é horário de trabalho, né? Hoje eu já tive durante muitos anos um escritório fora de casa. Na pandemia eu continuei com esse escritório fora de casa. Pós-pandemia, eu vi que esse escritório estava sendo subutilizado. Não tinha mais o porquê eu ter aquele espaço. Então, hoje é um espaço que está locado para uma outra pessoa. E eu hoje tenho um escritório dentro da minha casa. Mas as pessoas da minha casa, elas respeitam. Por quê? Porque eu também me posiciono. Então, não é porque o marido chegou em casa que ele tem que vir conversar comigo. Porque a faxineira tá com problema, que ela tem que vir ali para eu resolver. Então, também criar essa autonomia das pessoas para que você também tenha mais conforto emocional de trabalhar. Sim. Porque senão você fica ali, ó, o tempo todo à mercê do outro e achando que o tempo todo você tá devendo algo para alguém. Não, você não tá devendo algo para ninguém. Você continua trabalhando e desenvolvendo o teu negócio, né? E como lidar com isso também emocionalmente? Selma, esse é um exercício e eu acho que você vai concordar comigo. Às vezes eu faço muito treinamento, dou muito treinamento, eu dou muita sugestão, eu falo muito da minha realidade, dou dicas e tal, mas às vezes eu falo, gente, se você sozinha não conseguiu sair desse enrosco, desse caos, ou desses pensamentos, ou dessa visão que tá te trazendo para trás, você precisa buscar um profissional. Então, eu defendo um profissional, né? E aí, você como profissional, você pode me falar, porque é necessário. Sim. Né? Porque não adianta, às vezes a pessoa fala, eu vou me resolver. Mas você tá quantos anos tentando resolver? 30 anos, 40 anos, 50 anos? Poxa, você vai esperar até quando? Sendo que hoje em dia tem tantas profissionais maravilhosas. Sim. E como cresceu isso pós-pandemia, né? E eu não sei, né? Mas eu penso que na pandemia eu trabalhei muito essas questões emocionais, eu estudei muito isso até para poder passar para o meu time. E eu realmente acreditava que pós-pandemia a gente ia ter um período aí de tranquilidade. Não é o que eu vejo, né? Eu vejo hoje que talvez esteja pior. Pior do que antes. Pior. E o pior que ainda tem pessoas presas à pandemia. E eu falo, meu Deus do céu. Então, assim, Tatiana, o que você faz? Gente, eu faço aquilo que está no meu alcance, mas realmente eu tenho várias pessoas e quem me acompanha, quem trabalha comigo sabe, chegam momentos que eu falo assim, eu não tenho mais o que fazer por você, porque o meu conhecimento, tudo que eu podia te orientar, eu já fiz. Você precisa buscar uma profissional, né? E eu busquei, há pouco tempo eu busquei de novo, fiz tantos anos de terapia, há pouco tempo eu busquei de novo, fiz algumas sessões, aí me dei alta de novo. Não foi ela que me deu. E aí pode ser que daqui a pouco eu busque também de novo, enfim, a gente precisa, claro, né? Porque dependendo do que tá acontecendo na vida, às vezes eu aprendi com um amigo há muitos anos atrás. Ele me falou o seguinte, ele falou assim, Tati, às vezes a gente tá numa turbulência tão grande e a gente tá dentro dessa turbulência, a gente não consegue enxergar nada. Precisa de alguém de fora para ajudar você, né? E sempre que eu tô passando, às vezes, por algum momento que eu não consigo ter essa clareza, eu gosto muito de compartilhar com uma outra pessoa, porque às vezes a clareza
que ela vai me trazer, a ideia que ela vai me trazer, a visão dela, eu falo, nossa, eu nem tinha pensado nisso. Era simples. Eu poderia ter ido por esse caminho, olha que interessante. Então é isso, eu sou aquelas que defende sempre buscar um profissional, sempre. Saber o limite, né? Eu acho que mesmo profissional tem que saber o limite. E isso, tem né? coisas que você não tem recurso. Justamente. Não tem o recurso. Então você precisa buscar. Tati, foi maravilhoso você aqui. Considerações finais, onde que te encontra? O pessoal te encontra, eu sei aonde, mas e o pessoal conta pra gente? O Insta, né? Você tudo, quer? Bom, gente, tudo que você puder. Eu sou de São Paulo, Sim. né? Então eu tô na região de São Paulo, então para te atender pessoalmente na região de São Paulo, meu Insta, você pode me seguir @TatianaSacchelli. Não sei se dá para colocar em algum lugar para que vocês possam me seguir e estou à disposição, né, para trabalhar com você, para te orientar, para te desenvolver, para cuidar de você. Para mim foi um prazer, viu, Selminha, tá aqui. Eu que agradeço. Eu tenho assim um amor enorme aí por você, uma admiração enorme. Então para mim foi um prazer realmente estar aqui com você. A recíproca também é verdadeira, né? Porque nossa amizade, ó, de anos, de anos e de outros carnavais. Gente, muito obrigada, gratidão a todos que estiveram aqui. Se gostaram, curte, comente, compartilhe, porque eu tenho certeza que você conhece alguém que quer empreender na beleza e querem se transformar de dentro para fora e de fora para dentro. Muito obrigada.